Hi everybody, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos ver a diferença entre o must e o have to. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Bem-vindos ao canal! Para quem não me conhece, meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos ver a diferença entre o must e o have to. Nós vamos começar com o must. O must é um verbo modal. Então, ele vai se comportar como um verbo modal, como can, could, não alguns exemplos de modais. De uma certa forma, os modais verbos não deixam de ser verbos auxiliares que têm um significado e eles também têm uma função. E a melhor coisa para aprender os verbos modais é aprender a função, como usar eles. Muito mais do que ficar presa com o seu significado, porque às vezes com os modais os significados são muito parecidos, mas o modo de usá-los é que é diferente. Então é importante saber como usar, qual é a função desse verbo modal. Por exemplo, muita gente aprende o must como deve, com o significado, com a tradução de deve. Mas, na realidade, o must pode ter outros significados. Pode ser preciso, tem que. O must é usado quando queremos dizer que algo é uma proibição ou que é muito importante que seja feito. Como, por exemplo, you must work hard to achieve your dreams. You must work hard to achieve your dreams. You must work hard to achieve your dreams. Você tem que trabalhar duro, trabalhar bastante para alcançar os seus sonhos. Aqui eu traduzi o must como tem que, mas eu poderia também ter traduzido ele como preciso. Você precisa trabalhar bastante para alcançar os seus sonhos. O importante não é se fixar muito na tradução, mas sim se fixar na função. Eu usei o must aqui nesse exemplo porque eu estou falando de algo que é muito importante de ser feito. A função dele é essa. Outro exemplo. My boss told me I must wear black for the meeting. My boss told me I must wear black for the meeting. Meu chefe me disse que eu preciso usar preto para a reunião. Aqui nesse exemplo, a gente está tratando de uma ordem. Então, eu preciso usar o must. Outro exemplo. Everybody must wear a mask in this room. Everybody must wear a mask in this room. Everybody must wear a mask in this room. Todos devem usar uma máscara nessa sala. Então, o must passa essa ideia de algo que é obrigatório, que tem que ser feito, que é muito importante, como por exemplo, I must admit it was a scary thing. I must admit it was a scary thing. I must admit it was a scary thing. Eu preciso admitir, eu devo admitir, isso foi uma coisa assustadora. Aqui eu usei o must para dar essa certeza de que algo foi assustador, para dar, na realidade, uma grande certeza de que algo foi assustador. Agora o have to. O have to não é um modal, então se a gente precisar colocar ele na negativa, a gente vai ter que usar auxiliares. Se a gente precisar fazer uma pergunta, a gente vai ter que usar auxiliares, porque ele não é um modal. Ele é usado para afirmar que algo é necessário, que algo é importante. Ele se assemelha ao must, mas sem a pegada da ordem, do obrigatório. Um exemplo. I have to go now. I have to go now. Eu tenho que ir agora. Aqui eu estou falando que algo é necessário. Não é obrigatório. Simplesmente é necessário para mim ir agora, mas não é obrigatório. Outro exemplo. I have to buy new shoes. I have to buy new shoes. Eu tenho que comprar sapatos novos. Na afirmativa, na maioria das vezes, não vai ter grandes diferenças entre o must e o have to. Por exemplo, no nosso primeiro exemplo, you must work hard to achieve your dreams, eu poderia estar usando o have to. You have to work hard to achieve your dreams. Isso teria o mesmo significado, mas quando nós usamos o have to e o must na negativa, aí sim existe uma grande diferença entre eles.
O mustn't, que é o must not, ele vai ser usado para falar que algo é proibido. Ele vai falar de proibições, como por exemplo, you mustn't tell this to anyone. You mustn't tell this to anyone. You mustn't tell this to anyone. Você não deve contar isso a ninguém, é uma proibição. Nesse exemplo, eu não poderia trocar pelo have to, porque eu estou falando de algo que é proibido. E o have to, ele não passa essa ideia de proibição, de obrigatoriedade. Ele passa a ideia de que algo é necessário. E aqui não, eu estou falando que algo é proibido. Então aqui eu não poderia colocar o have to. Aqui nessa frase eu só poderia usar o mustn't. O mustn't é a abreviação do must have, quer dizer, na negativa. Um outro exemplo. You mustn't eat this food. It's spoiled. You mustn't eat this food. It's spoiled. Você não deve comer essa comida. Ela está estragada. É uma proibição. Se você comer, você vai passar mal. Então a gente continua falando de proibições, então mustn't. Agora, o have to, na negativa, vai falar de algo que não é necessário. Como, por exemplo, you don't have to eat this food if you don't like it. You don't have to eat this food if you don't like it. Você não tem que comer essa comida se você não gosta dela. Se você não gosta disso, você não precisa comer. Não é alguma coisa que é obrigado, né? Você é obrigado a fazer. Não é uma coisa que você é obrigada a fazer. Se você não gostar, você não come. Não é necessário. É super importante estudar os modais verbos pela sua função. Então, fazer uma lista dos modais verbos e colocar a sua tradução não vai te ajudar muito. A melhor coisa para estudar eles é estudá-los com exemplos. Porque assim você vai entender a função. Por que estamos usando esse modal verbo e não esse modal verbo. Ok? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the Top. English on the Top. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.